Tá na hora de falar de brutalidade. Kenneth Grant Jr., defensive tackle de Michigan, é o jogador que a gente vai falar aqui no De Olho nas Estrelas do NFL Draft. Primeiro ano dele sendo titular em todas as partidas e talvez ele tenha as mãos mais agressivas dessa classe de defensive tackle, sabe usar muito bem as mãos. Quem tá comigo pra falar desse grande jogador que vai chegar na NFL esse ano é o nosso querido Christian Zada. Como é que você tá, Christian? Pronto para Kenneth Grant? Fala, Betinho, não só grande de nome, tá? Esse menino é grande, grande mesmo. A gente tá falando de um cara com mais de 330 libras, a gente tá falando de um cara com muitos quilos, que, pô, certamente vai mudar uma franquia da NFL ao momento que ele for draftado. Ele foi campeão nacional lá em Michigan. Esse ano fez uma excelente partida contra o Ohio State, né? A vitória que foi a zebra de Michigan em cima de Ohio State. Ele foi um dos melhores jogadores em campo. Foi campeão nacional também, né? Na última temporada. E vai chegar na NFL. Sabe o que é engraçado do Kenneth Grant, cara? Eu assisti bastante Mason Graham, né? Que é o parceiro de time dele lá em Michigan. Mas quando eu tentava assistir o Mason Graham, parece que meu olho fazia assim, ó. E ia pro Kenneth Grant. Porque, assim, é um cara que chama muita atenção, é um cara que absorve os double teams, assim, no nível universitário com muita facilidade. Ele tem um ângulo pra atacar o bloqueio muito bom, não perde na força. Na hora que você encaixa ali o ângulo de baixo pra cima, encontra o seu bloqueio, você consegue manipular ali como é que vai ser a jogada contra o offensive tackle. Cara, Kenneth Grant talvez esteja sendo um pouco subestimado por jogar ao lado de Mason Graham. Pô, e os dois se completam assim de uma forma perfeita, porque a gente tá falando do Mason Perfeito, Graham. concordo. Porque a gente tá falando do Mason Graham, um cara menor assim, né, com envergadura um pouco mais abaixo, mas aquele cara mais explosivo, mais disruptivo. E você tem o Kenneth Grant ali pra fazer o trabalho mais sujo, né? Atrair double team, atrair esses bloqueios duplos, né? Fazer esse trabalho sujo de fato contra a corrida ou no pass rush, né? Porque você pode atrair double team também apressando o quarterback, e aí você tem o Mason Graham ali no 1 contra 1, e a gente não aprecia tanto o fato do Kenneth Grant ter atraído aquele double team. Porque a gente tá falando de um cara que naturalmente ele vai chamar atenção. Naturalmente, você pode estar assistindo ele do sofá da sua casa, que você vai se sentir atraído ali pelo tamanho ali do Kenneth Grant. Porque a gente tá falando de um nose tackle, aquele cara ali que joga contra o center, aquele cara bruto, aquele cara que vai mudar a sua defesa contra o jogo terrestre, assim, na semana 1. Porque quando a gente tá falando de defesas modernas hoje em dia, é uma defesa que quer limitar a jogada explosiva, né? É uma defesa que quer limitar esses ganhos de 20, 30, 50 jardas no jogo aéreo. E você precisa colocar muita gente na secundária. Você precisa colocar mais um defensive back. Você precisa colocar um corpo menor ali pra você... Um corpo mais atlético ali, mais um defensive back. E você precisa ter esses caras brutos pra você apressar quatro defensores e você ainda conseguir sucesso. E no jogo terrestre é a mesma coisa. Você tem que defender com 4 defensores na linha defensiva. E o Kenneth Grant, por ter essa habilidade natural, esse talento, o menino foi abençoado com esse tamanho, você muda a sua defesa, né? Você muda essa defesa porque é tudo questão de número, então Kenneth Grant aí vai chegar... Pô, olha o tamanho do menino, Cara, eu gostei que você falou isso, que ele complementa muito bem o Mason Graham, porque muito isso, né? Parte muito desse conceito. O futebol americano é o esporte mais coletivo do mundo. Se você botar 11 jogadores iguais ali, você não vai ganhar nenhum jogo nunca. E o que, às vezes, a pessoa que tá chegando no futebol americano agora e começa a comparar um defensive tackle com o outro, a gente falou do Walter Nolan há alguns vídeos atrás. Ele é um cara 15 quilos mais leve do que o Kenneth Grant. Então o Kenneth Grant não vai ter aquela explosão que o Walter Nolan tem de verticalizar o campo, mas ele tem muito mais potencial pra justamente absorver o double team do center e do guard, fechar o seu gap, fazer o ataque, mudar de ideia. Porque se você chama uma corrida no gap B, por exemplo, em cima do Kenneth Grant, e ele absorveu o double team, fechou ali o espaço, o ataque tem que falar, o running back tem que olhar e falar, tem que ir pra outro lugar agora. Então ele é o cara que disruptivo dessa forma. Ele é um cara que você planeja o jogo contra um sistema defensivo e ele acaba podendo estragar esse planejamento todo justamente por conseguir vencer double teams e conseguir absorver contatos. A maior qualidade que ele tem, na minha opinião, é o uso das mãos dele. O braço dele é longo, enorme o braço dele. Ele, quando consegue colocar a mão no jogador de linha ofensiva primeiro, a gente vê a diferença na repetição.
Então, assim, se o seu time tá precisando de ajuda no jogo corrido, tá precisando fechar a porteira ali dos running backs adversários, Kenneth Grant é um cara que pode impactar no primeiro dia. E essa foi a primeira temporada que ele foi titular o ano inteiro, né, Christian? A gente tá falando de nose tackle que naturalmente ele é muito bom contra a corrida, né? Só que, tipo, nose tackle, esse cara bruto contra a corrida, você encontra no draft inteiro. Você pode encontrar um cara ali no quarto round que vai jogar a primeira, segunda descida e parar o jogo terrestre com eficiência. O que é diferente com o Kenneth Grant é que ele tem muito potencial com pass rusher. Ele tem essa explosão, ele tem essa flexibilidade rara para um jogador desse tamanho. Ele consegue, em terceira descida, ficar em campo, impactar seu jogo da mesma forma. O jogo contra o Ohio State é um ótimo exemplo disso. Você tem tudo ali que o Kenneth Grant pode apresentar. Você tem ele atraindo bloqueio duplo ali. Você tem ele ancorando ali no jogo terrestre. Mas você também tem alguns flashes ali com o pass rusher. Você fala, pô, esse cara aqui é titular 3 descidas. Esse cara vai impactar minha defesa no primeiro dia. Ele tem esse swim move, essa capacidade de nadar por cima do cara. Ele tem o spin move com um cara desse tamanho, ele tem o swipe, ele tem todo tipo de técnica que você procura num nose tackle ou até no defensive tackle, porque ele se movimenta como um cara mais leve, mas ele também faz o trabalho sujo. E quando você tem um cara desse tipo de skill set, esse tipo de conjunto de habilidades, ele impacta a sua defesa de muitas formas. E isso que você falou é muito importante, porque às vezes a gente não para pra pensar nesse tipo de situação, mas quando o ataque adversário tá fazendo uma campanha rápida, o famoso no huddle, né, uma jogada atrás da outra, você não tem a capacidade de mudar os seus jogadores de linha defensiva. Normalmente quando você tem um cara de 150 quilos como o Kenneth Grant, ele sai numa terceira pra 10, ele sai numa terceira pra 12, justamente porque é uma situação óbvia de passe. Mas o Kenneth Grant tem essa versatilidade. Se o ataque adversário tá fazendo esse ataque rápido, essa campanha no huddle, uma jogada atrás da outra, não dá tempo de fazer substituição, tranquilo. Ele é um cara de 150 quilos que vai dar trabalho contra o passe, vai conseguir jogar a pressão do quarterback, e isso é uma qualidade muito subestimada, principalmente quando a gente avalia defensive tackles. Isso se aplica também na avaliação até de running backs, porque você não vai querer trocar o seu running back só para ele fazer pass protection, certo? Você quer ter um ataque dinâmico. Então o Kenneth Grant acaba quebrando um pouco isso, porque os ataques adversários, quando fazem esse ataque no huddle, é justamente para você se aproveitar de defensores que sairiam do campo naquela situação. E com o Kenneth Grant você não tem esse problema, ele consegue cumprir todas as funções. Lógico que tendo esse tamanho todo, mais de 300 libras, e 300 libras é um ponto, né, determinante quando a gente mede os jogadores da NFL, muito usado lá nos Estados Unidos. Ele tem muito mais do que 300 libras, ele realmente vai ser melhor contra a corrida, mas eu achei muito importante você falar isso, Christian, porque tendo essa versatilidade de poder ficar no campo em terceira descidas, faz uma diferença gigante na avaliação do jogador, cara. É tudo questão de números, é tudo questão de versatilidade. Se você consegue cumprir várias funções, você vai chamar atenção de qualquer forma. E se você é um jogador de primeiro round, você tem que fazer várias coisas. Você não pode ser um cara específico para cumprir tal função. Você não pode ser só um cara para terceira descida. Você não pode ser um cara só para primeira, segunda descida. Você tem que cumprir várias funções dentro do campo. E não só isso, você tem que cumprir muito bem, né? Não é só você estar ali apenas por estar. Você tem que jogar muito bem. O Kenneth Grant cumpre esses requisitos para ser um defensive tackle de 3 descidas. Cara ali que impacta o jogo. De qualquer forma, esse cara com esse tamanho, você não encontra tantos seres humanos desse tamanho, né? Porra, acho bem difícil encontrar os seres humanos desse tamanho. 150 quilos, 1,90 m, a NFL consegue... Assim, quantidade de jovem com 21 anos como o Kenneth Grant, que chega com 150 quilos e você acha que o cara não é atlético, mas ele é super atlético. Realmente você não vê um cara como o Kenneth Grant em qualquer lugar. A gente tentando especular aqui pra onde que ele vai, ele é um jogador que eu não acho que passa do top 15. Eu acho que ele não tem upside suficiente pra sair, é uma pick muito segura. Talvez um Dallas Cowboys, que foi o time que mais sofreu contra a corrida, eu imagino que ele poderia ser um bom encaixe também pro Indianapolis Colts, que vai ter a escolha número 14. O que você acha, Cris? Eu penso em São Francisco ali, começa ali, a conversa pra mim começa em São Francisco na 11, tá? Pra mim começa Legal, ali. Gostei. Você tem uma defesa ali com Nick Bosa e Kenneth Grant, já é uma linha defensiva de outro nível, tá? Mas eu acho que tem vários times aqui que pode ter o Kenneth Grant em sua defesa.
Você tem o Indianapolis Colts, você mencionou. Você tem o Atlanta Falcons, que acabou de perder o Grady Jarrett, que saiu pela free agency. Arizona Cardinals, que não tem esse defensive tackle de impacto. Você tem o Cincinnati Bengals, que não tem uma boa defesa contra o jogo terrestre. Você tem o Seattle Seahawks também, que pode reforçar na sua linha defensiva. Você tem o Pittsburgh Steelers na 21. Você tem vários times ali que precisam de ajuda na linha defensiva. E certamente ele é um jogador versátil o suficiente para jogar em qualquer tipo de esquema, né? Não tem limitação quando a gente fala de Kenneth Grant. Cara, e por ele ser uma escolha tão segura, eu acho que ele não passa ali do Seahawks e do Bengals, não, cara. Acho que o limite dele passa, nesse hein? draft... Cara, se o Kenneth Grant sobra pro Cincinnati Bengals e eu sou general manager do Bengals, aqui, vou dormir com um sorriso de orelha a orelha. Meu trabalho foi bem feito. Ele é esse tipo de jogador difícil demais comparar ele com algum jogador da NFL, justamente por ele ter esse upper body bem grande, esses braços longos, e acaba tendo uma perna um pouco mais fina ali, mas isso não impede ele de ser um grande atleta. Christian, que jogador da NFL você acha que o Kenneth Grant aí se parece? Cara, é uma comparação um pouco injusta, porque Beleza. você pode olhar essa comparação e pensar, não, esse cara vai se tornar esse cidadão que eu vou falar. Mas quando a gente fala de nose tackle, atlético pra caramba, que impacta o jogo terrestre e que pode ele entregar muito mais do que você espera com o pass rush, me lembra o Dexter Lawrence. Quando você tem o Dexter Lawrence gigante, né? Gigantesco, um cara que entrou na NFL com todo o impacto do mundo ali, e hoje ele é um dos melhores defensive tackles apressando o passe. Então, ele pode se tornar isso daí. Não é uma comparação muito realista do que ele chega na NFL. Eu não consegui achar uma comparação um pouco mais segura, um pouco mais safe. Mas quando você tem esse protótipo de um nose tackle atlético pra caramba, que pode apressar o quarterback, me lembra um pouco do que pode se tornar um pouco ali no Dexter Lawrence, defensive tackle do Giants. Cara, você falou que a comparação você achou injusta, eu achei ela bem justa, né? Principalmente se a gente fala no estilo de jogar. Óbvio que o Dexter Lawrence talvez seja o top 1 defensive tackle do mundo, assim. É bem tranquilo você falar isso. Se a pessoa fala isso pra mim, eu concordo com ela que o Dexter Lawrence é o 0-1. Mas quando você vê esse first step lateral, essa facilidade de ocupar múltiplos gaps, essa facilidade de absorver double teams, é justamente isso que o Dexter Lawrence faz. Eu achei uma boa comparação. Eu pensei em Keanu Benton, mas ele é muito pequeno pra ser parecido com Kenneth Grant. Acho que Dexter Lawrence vai ser uma comparação justa aí pro nosso menino saindo de Michigan. Christian, esse é um cara que eu gosto muito, cara. Tá animado pra ver ele na NFL? Pô, muito animado. Eu sou um fã desses gigantescos aí na linha defensiva ou na linha ofensiva, então... Pô, fãzaço de Kenneth Grant. Já estava no meu radar desde a temporada de 2023, a primeira temporada dele como titular foi no ano passado, ele já tinha muito impacto, já teve muito impacto nos playoffs de 2023, um time campeão, e aí chegou em 2024, apenas um ano de experiência, mas mostrou muito, mas muito potencial, animado para ver o que ele pode oferecer para sua franquia, sua nova franquia aí na NFL. Tem o pedigree, né, de um grande programa do college football, que é Michigan, foi campeão nacional por lá e vai chegar na NFL para se tornar um grande jogador e contribuir muito pro time que escolher. Esse foi mais um episódio do De Olho nas Estrelas, falando de Kenneth Grant. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum. Meu nome é Betinho, tava aqui com o Christian. Até o próximo vídeo.